Amém. Irmãos, a paz do Senhor, vamos dar início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição número 10, que é do dia 9 de junho de 2024. E o título da lição é Ordenança para buscar a paz e fazer o bem. Nós temos aqui as leituras de texto áureo, verdade aplicada e objetivos da lição. Nós vamos estudar nesse momento, então. Queria pedir então a uma Viviane, lê para a gente aí o texto áudio e a verdade aplicada. Também é a lição número 10 dessa nossa revista. Texto áudio. Segui a paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verdade aplicada. O autêntico discípulo de Cristo também deve ser conhecido por ser um promotor da paz e estar sempre procurando fazer o bem. Amém. Temos aqui também 3 objetivos da lição. Ô Gabi, lê pra gente aí. Pega a revista com a revista aí, pega a revista, lê pra gente. Pega o microfone aqui. O primeiro ponto. Objetivo da lição? Objetivos da lição. Os 3, pode ter os 3. Apresentar o significado da palavra paz, mostrar que para promover a paz é preciso ter paz e ressaltar que fazer o bem é uma ordenança bíblica. Aleluia. Irmãos, o primeiro texto áudio que a irmã Viviane leu diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Na lição passada nós estudamos sobre santificação. E hoje a lição diz: seguir a paz com todos e a santificação. Porque às vezes pode até acontecer da pessoa buscar santificação, orar, jejuar e fazer um monte de coisa, mas não tem paz com ninguém. Não tem paz em casa, não tem paz no trabalho, não tem paz entre os amigos. Então fica difícil. Então, para complementar a nossa vida, nós devemos seguir paz com todos e santificação. E mais essa lição, ela vai nos ensinar sobre paz e o que depende, né? O que depende para nós termos paz. Vamos para a leitura em classe, então. Queria pedir, Fernando, dá para ler a leitura em classe? Esse texto aqui embaixo, texto de referência. Dê o microfone para ele, por favor. Não? Dá para ler? Não? Não lê, irmão. Perde a timidez aí. Tenta aí. Vai lá, rapaz, vai lá. Não deixa. Então, Viviane, passa para a Gabi. Então, a Gabi faz. Texto de referência, Gabi. Romanos 12. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. Então está aí o texto bíblico, a leitura do texto de referência. E durante a lição aqui nós vamos voltar muitas vezes aqui para esse texto de Romanos, quando ele fala: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, nós vamos então para a leitura da introdução e o ponto 1 e o 1.1. Queria pedir ao pastor Rubinho para ler para a gente a introdução, que nos acompanha aí. A paz do Senhor, irmãos. Pode ser. Introdução. A introdução diz: a presente lição enfatiza os princípios bíblicos que devem nortear o discípulo de Cristo na sua ação de obediência em ser um agente promotor de paz e de perseverar em fazer o bem. O significado de paz. A palavra paz é representada no Antigo Testamento hebraico principalmente pela raiz substantiva shalom, e no Novo Testamento grego pela raiz substantivo eire.
A ideia geral é de bem-estar. Essa palavra engloba várias nuances, dando a dimensão da tradução mais geral aceitada como paz. Ela ocorre também na saudação e no cumprimento geral. Paz com todos os homens. Sabemos que nem sempre a paz parte somente de um lado, mas Paulo recomenda que, se for possível, procuramos ter paz com todos os homens. As melhores coisas para viver em paz com todos: não falar mal de ninguém, não enfrentar ninguém, não entrar na vida de ninguém, comprar e pagar, tratar e cumprir, pensar antes de falar, saber que toda ação gera uma reação. Há uma expressão popular que diz: quando um não quer, dois não brigam. Não ligue para provocações, pois muitos querem tirar a nossa paz. Não contenda com ninguém, tanto quanto possível viva em paz com todos. Paz, irmãos, não quer dizer uma ausência de guerra. Paz, ela nos deixa tranquilo, ela nos deixa suave, ela nos deixa manso. Isso não quer dizer que a gente não vai ter guerra, né, pastor? A gente vai enfrentar situações complicadas. Mas quando você tem paz com você mesmo, porque tem muitas pessoas que não têm paz, a gente vai ler aqui que tem muitas pessoas, nos próximos tópicos, que tem paz, pessoas que não têm paz com ela mesma, que ela não tem paz interior, ela vive uma guerra constante. Mas Jesus, ele nos dá muitos exemplos. Quantas vezes Jesus foi provocado por pessoas? Quantas vezes quiseram tirar ele do sério? E ele manteve a serenidade, ele manteve a paz. Isso demonstrando para nós de como agir, de como fazer, de como falar. Essa lição eu achei muito interessante aqui, que uma das coisas que causa, né, a falta de paz, né? Você comprar de uma pessoa, você não pagar, e aí a pessoa fica te cobrando, e aí vira aquele negócio todo, tratar e não cumprir. Isso é outra coisa que é horrível. Você trata uma coisa, combina uma coisa, aí depois você não cumpre. Então, você acaba tirando a paz da outra pessoa. Você provoca. Pensar antes de falar. A Bíblia fala assim: ó, ireis e não pequeis. A Bíblia não está falando que você não pode se irar, porque a nossa natureza, quando somos provocados, tem momentos que a gente vai se irar. Você vai ficar nervoso, você vai ficar mais calmo. Tenha paz. Não age no momento da ira. Se agir no momento da ira, você vai pecar. Se agir ou falar o que não deve, porque às vezes Deus permite situações que passamos, aquele que é nos moldar, para que a gente seja do jeito dele, não do nosso jeito, do jeito dele. E aí ele permite situações, porque às vezes tem pessoas que falam: não, eu sou assim, eu já nasci assim mesmo, minha família é assim, tal e coisa. E não é assim, irmãos. Não é assim. Jesus vai permitir situações para moldar nós, para nos moldar, e principalmente a pessoa que não tem paz. Deus vai permitir situações de guerra para ela aprender a ter paz. É nas situações de guerra que você vai aprender a ter paz. Eu estava meditando aqui ontem à noite, até estava procurando aqui em cima do púlpito, na palavra, que, se eu estiver enganado, nos 3 evangelhos, fala de quando Jesus fala para os discípulos para atravessar do outro lado, o mar. Em 2, fala que ele entra no barco e acalma a tempestade. E se eu não me engano, no livro de João não fala que ele acalmou. Fala que ele entrou e atravessou com eles, mas não fala que ele acalmou. Não disse que ele acalmou. Pode ler só fala que ele atravessou, mas não fala, se eu não me engano, no livro de João que fala isso. E não fala assim: Jesus entrou e acalmou a tempestade. E Jesus estava com eles. Essa é a diferença nossa. Isso é o que faz a diferença na nossa vida. Quando Jesus
está conosco, quando Ele está do nosso lado, quando o Espírito Santo está dentro do nosso coração, da nossa mente, o teu jeito de pensar vai ser outro, o teu modo de agir vai ser outro. Jesus não foi tentado no deserto? O diabo estava querendo tirar a paz dele, mas provocou feio mesmo assim, e sabia que Jesus tinha o poder, e provocou, e Jesus ficou em paz. Jesus ficou, peraí. Em muitas situações, às vezes a pessoa nos provoca para querer tirar a nossa paz, e você tem que raciocinar, peraí, eu tenho a mente de Cristo. Eu queria que vocês abrissem sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 21, capítulo, onde que eu achei aqui? Sim, 23. Peraí, deixa eu lembrar aqui. Se é o 21, 23. 21, 23. Provérbios 21, 23. Isso engloba tudo para você ter paz com todos os homens. Então, olha o que diz: o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias da alma. Então, você que se preserva, você que consegue se controlar. Se você estava conversando ali sobre o domínio próprio, isso aqui engloba o domínio próprio, de você ter o controle, de você não falar coisas que você não deve falar, de você se abster de muitas coisas, de você não entrar em muitas coisas que pessoas que vê uma rodinha, uma pessoa falando, já quer entrar, já quer. Não, calma, espera, não entra em confusão, foge da confusão. A Bíblia fala em Salmos Salmos nem capítulo, mas Salmo de número 1, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes o prazer dele vai ser o quê? Na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Então procura não entrar nessas coisas. E aí, quando você preserva a sua língua, você preserva de angústias da alma. Quantas pessoas hoje estão em guerras em famílias? O pastor Lucas sempre fala aqui que esse tempo atrás fulano, depois de 10, 15, 20 anos, veio aqui e matou ciclano, porque ciclano tinha matado fulano lá. Lá no Nordeste acontece muito isso. Eu tenho muitos parentes meus que vieram embora para o Paraná, que saíram correndo lá do Piauí, porque lá o chão estrala. Lá era aquele, um vai e acaba com um, o outro vai e acaba com a família do outro, e aquela falta de paz. Então, o que guarda a sua língua, ele vai preservar. Você vai se preservar de muitas angústias da alma. Então, a melhor coisa é ficar em paz, é ter paz com o seu irmão, é chegar e complementar mesmo com a paz do Senhor, mesmo você sabendo que a pessoa não gosta de você, mas você está dando paz, você está transmitindo, olha só, o nosso cumprimento, a paz do Senhor, você está dando, não é a paz de Jesus para a vida da pessoa, você está profetizando na vida dela. Eu estou te profetizando paz na sua vida, né? Quando as pessoas às vezes se encontram por aí, Senhor, encolhe a mão, você fica com vergonha, com medo de falar a paz do Senhor, né? De dizer com quem você é. Então, irmãos, paz é algo maravilhoso para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a nossa casa, para que você tenha uma vida equilibrada no Senhor. É preciso, principalmente, se você ter paz com todas as pessoas, porque se você tem paz com meia dúzia e tem guerra com outros aqui, como que vai ser a sua vida? Não vai conseguir ter paz. Mas quando a Bíblia fala assim, o próprio versículo fala, se possível, né? Está dizendo que não vai ser fácil você ter paz com todo mundo. Se possível, tenha paz com todos. Agora, não está falando assim, se possível ser guerreiro, não está falando isso. Se possível, ter paz. E a melhor coisa é você se abster. Se você está vendo que você está se aproximando de alguém, a pessoa está tirando a tua paz, vai ao livro de Provérbios, capítulo 3. Há tempo de abraçar e há tempo de
deixar de abraçar. Deixar de abraçar. Entendeu? Há tempo de deixar de abraçar. É você o quê? Recuar. Eu já fiz isso muitas vezes com várias pessoas que estavam querendo tirar a minha paz, que eu fiz. Recuei. Por quê? Porque senão você acaba aproximando o dedão e vai ficar pior. Então o que você faz? Recua. A melhor coisa é recuar. Fica em paz. Aí você tem paz com você mesmo. E a própria pessoa depois, você está sumido, então o que acontece? Mas a pessoa não sabe que você está exercitando ali Provérbios capítulo 3. Preservando. Amém. Irmãos, a gente fica pensando sobre isso nessa última parte que alguém falou sobre o que depender de vós. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. Naquilo que depender de mim, eu tenho que buscar paz com todas as pessoas. Mas chega um ponto que não depende só de você. Não depende só de você. Por quê? Você quer viver em paz. Porque a palavra de Deus diz assim que, o Rubinho falou também, que às vezes alguém diz assim, não, a minha família é assim, a minha natureza é essa, eu quando eu tenho que falar, eu falo na cara. Não, meu Deus, para com isso. A palavra de Deus diz assim que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, agora tudo se fez novo. A palavra branda desvia o furor. Isso, Provérbios também, né? A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta branda, ela desvia o furor. Porque às vezes tem gente que vem contra você querendo brigar. Se você tem uma resposta branda, tranquila, a guerra cessa ali. Porque você não está a fim de guerra. Então, do que depender de nós, do que depender de você, tenha paz com todos os outros. Nós, irmãos, ali onde nós trabalhamos, nós temos um problema com o nosso supervisor. Ele é complicado de lidar com ele. O que a gente faz? A gente evita ao máximo. Evita ao máximo de precisar dele para alguma coisa. Porque, irmão, precisou dele para alguma coisa. Se ele resolveu alguma coisa que a gente não conseguiu resolver, ele fica se exaltando. Ele fica se exaltando. Ah, se não for eu, vocês não fazem. Quem que vai querer ficar lidando com uma pessoa dessa, que acha que é o melhor, que é o bom, que é não sei o quê? E quantas vezes ele fez coisa errada lá, que nós mesmos tivemos que consertar? Coisa errada que ele fez. E ele fica se exaltando. Então a gente evita de precisar dele para alguma coisa. Por quê? Procura fazer o trabalho, porque todo mundo é profissional, sabe fazer o seu trabalho. A gente procura evitar de precisar dele, para não escutar o que não quer. Então é muito importante isso. Eu estava me lembrando do Mário Sérgio Cortella, ele falou que ele tinha um instrutor que dava bronca nele. Chamava ele na sala, separado, dava bronca nele por coisa errada que ele fez, ele saía de lá alegre, porque o cara foi educado na hora de corrigir. Chamou em particular, corrigiu, ficou tudo em paz. Mas tem gente que não chega no meio de todo mundo. Meu Deus, isso é para trazer mágoa, trazer ressentimento para as pessoas. E aí você tem que fazer como cristão? Retribuir na mesma moeda? Não foi para isso que nós somos chamados. Somos chamados para a paz. Então, até isso que o Binho falou, você evitar confronto com pessoas dessa forma. O máximo, evitar o máximo. Não tiver jeito, vai ter que conversar para resolver coisas. Então é muito complicado. No que deu, o apóstolo Paulo diz assim: se for possível, quando estiverdes em vós, quando depender de você, busque paz com todas as pessoas. Você queria falar algo que eu vi agora de manhã? Os irmãos sabem que, olha até onde chega o cúmulo da ignorância de uma pessoa que quer tirar a paz do outro. Os irmãos sabem que sempre houve conflito entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Sabe o que a Coreia do Norte fez agora? Eles pegaram balões de lixos e mandaram para a Coreia do Sul. Balões de lixo. Esse lixo cai lá na Coreia do Sul. Você vê o cúmulo, a pessoa querendo tirar a paz, provocando. Então, o ser humano que não tem Deus no coração, ele faz coisas, irmãos, abusivas, que você para assim e fala: como isso? Isso é uma pessoa que não tem Cristo na vida. Isso é uma pessoa, a atitude de uma pessoa que não tem Deus na vida. Uma atitude dessa, pegando o lixo lá do país deles e mandando o
o lixo. Eu vi agora de manhã essa reportagem, mandando o lixo para a Coreia do Sul, querendo provocar, querendo tirar a paz deles. Imagina. E a gente sabe que a Coreia do Sul, a maioria lá são cristãos, né? Eles foram instruídos por Deus lá para viver uma vida santa, e a maioria da Coreia do Sul são cristãos, graças a Deus por isso. E aí a gente vê, isso que o Gui falou, às vezes a pessoa quer te provocar, você percebe que existe uma provocação dela, ela quer te provocar para ver qual que vai ser a sua reação, para depois falar mal, o crente brigou, o crente discutiu, o crente fez isso, o crente fez aquilo. Mas não sabe o limite, chegou no limite ali da provocação, e uma hora você vai ter que se defender. Aí você tem que ter calma para se defender. Se defender com sabedoria, dirigido pelo Espírito Santo, porque uma palavra só pode desmontar totalmente uma pessoa que está a fim de guerra, a fim de briga. Uma palavra só. Então a gente tem que ter sabedoria, pedir a Deus sabedoria para entender essas coisas. Vamos mais, o ponto 1, 2 e 1, 3. Deixa, por favor. Oi. O provérbio 18, 19 diz que um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma grande cidade. Ofensa. Olha o cuidado que a gente tem que ter. Um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Olha a responsabilidade. Pode ser, irmãos. Pode, senhor. A paz interior é pré-requisito para a paz exterior. Jesus é o autor da paz interior. Por isso, um dos seus nomes é Príncipe da Paz. Muitos querem a paz exterior, a paz com as pessoas, a paz com o mundo, mas não têm paz dentro de si mesmos. Antes de lutar para que haja paz no mundo, precisamos conquistar a paz interior. Quem está bem por dentro, dificilmente o que vem de fora ou de baixo lhe atinge. Agora, quem perde as estribeiras facilmente, precisa cuidar do seu interior. Quem tem desequilíbrio emocional, dificilmente consegue a paz interior. Quem está amargo por dentro, não tem como semear outra coisa a não ser coisas amargas. Quem tem um caldeirão fervendo dentro de si, vai fazer queimadura em quem estiver ao seu redor. Cuidemos do nosso interior e procuremos a ajuda do Espírito Santo para implantar em nossas vidas as virtudes do fruto do Espírito: temperança, mansidão e domínio próprio. 1.3. A verdadeira paz vem de Deus. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas para também ter bom ânimo, pois nele temos paz. A paz genuína é aquela que, mesmo nos momentos mais difíceis, permite-nos repousar tranquilos. Talvez muitas pessoas não consigam entender como pode reinar a paz em meio à tempestade. O mundo pode estar pegando fogo, mas quem tem Jesus tem a paz interior. A paz interior entende que nem tudo sairá do nosso jeito, que nem tudo está na nossa alçada, para resolver que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O texto fala uma coisa, para nós, paz interior, paz interior. Paz interior é uma coisa que ela vem realmente da nossa comunhão com Deus e também de uma entrega, quando a gente entrega realmente os nossos problemas para Deus. E a entrega, ela é às vezes, de uma certa forma, assim, você descansa irracionalmente. Porque às vezes você não pode usar nem a sua razão, Quando você está com alguma coisa que você não consegue resolver, às vezes você tem que, é quase que você entrar no modo de sobrevivência. Quando você entra no modo de sobrevivência, todas aquelas outras coisas que às vezes você se preocupava, você se preocupa apenas com uma coisa. Então, quando você entra nesse modo de sobrevivência, quando tem algum problema, alguma luta, alguma coisa assim que você não tem domínio, você entra nesse modo de sobrevivência. E aí você coloca tudo na mão de Deus e você faz somente aquilo que está no teu controle. Porque se você ficar se desgastando com aquilo que você não tem controle, você fatalmente vai pifar. Você vai entrar ou numa depressão, ou você vai fazer alguma coisa que você não deve fazer,
Né? Tem um ditado que fala, quando você não sabe o que fazer, não faça nada. Porque se você fizer alguma coisa no momento que você não sabe o que fazer, provavelmente você vai fazer alguma coisa errada. Você vai tomar uma atitude que às vezes vai mais prejudicar você, né? Às vezes até tentando fazer o bem, né? Às vezes tentando acertar, você acaba errando. Por quê? Porque a tua condição de pensar não está boa. Às vezes você não está conseguindo ter uma comunhão com Deus, porque você está ansioso. Você vai orar, mas você ora com ansiedade. Você vai ler a Bíblia, você lê com ansiedade. Você não tem paz, né, para ouvir a voz de Deus. Então você está no meio de uma tormenta, você está hiperestimulado com tudo, você presta atenção em problema, na situação, né? É igual Pedro, né? Jesus deu a ordem para ele atravessar ali a tempestade. Enquanto ele estava olhando para Jesus fixamente, sem prestar atenção na onda do mar, no barulho do mar e nada, ele conseguiu caminhar. Mas a partir do momento que ele tirou o olho e começou a olhar o barulho, porque o barulho estava presente, a onda estava presente, a água estava molhando Pedro, mas ele não estava prestando atenção, porque ele estava olhando fixo para Jesus, ele estava empolgado com o que Jesus falou para ele. Então, a partir do momento que aquela empolgação dele passou, aquela fé que era Jesus falando, e ele começou a observar que era uma situação quase assim impossível. Pô, quem que anda sobre a água? Olha essa água, se eu cair aqui eu vou morrer. E às vezes o problema chega na nossa vida e você sabe que se acontecer uma coisinha a mais do que aquilo que já está acontecendo, vai acabar com a tua vida, vai realmente colocar numa situação que você vai afundar. Mas nesse momento a gente tem que ligar realmente o botão do, né, no mundo tem um botão que uma fala, né? A gente não vai falar, lógico, mas você liga o botão o quê? Desliga, você entra no modo de proteção ali, não é? O disjuntor. Quando dá um curto na sua casa, tem um disjuntor lá, não tem? Quando chega ali a tensão, né, a corrente, num ponto, o que ele faz para não pegar fogo? Ele desliga. E a gente, às vezes, tem que fazer isso também na nossa vida. Então, às vezes, a gente está passando uma situação que está acima do que você pode controlar. Você não tem controle nenhum. Tudo que você faz, nada resolve. Porque os discípulos estavam assim, não estavam? O mar embraveceu. Eles remaram a noite toda. Chegou um momento que ele falou: Senhor, o senhor não se importa que nós vamos morrer? Porque eles acharam que eles iam morrer. Porque você faz de tudo, você se esgota e não tem o que resolver. E aí você tem que o quê? Se entregar realmente aos cuidados de Jesus. Falar: Senhor, está na tua mão, eu não vou mais me preocupar com isso, não interessa o que vão achar, não interessa o que vão pensar, está nas tuas mãos, é o Senhor que governa a minha vida. Então, às vezes, a gente tem que realmente tomar essa atitude para a gente poder ter paz, né? Porque se você quiser ter domínio de tudo, às vezes, o que acontece, eu percebo às vezes, né? Dá a impressão que Deus quer que nós entremos mais facilmente nesse modo de desapego do controle da nossa vida. Porque em muitas coisas a gente tem controle realmente. Quando a gente tem a menor possibilidade de controle, a gente tenta controlar aquilo com unhas e dentes, não é? Qualquer coisa que acontece na nossa vida. Então, se você tem controle sobre o seu trabalho, sobre como funciona o seu trabalho, sobre como funciona a sua casa, a sua família, tudo, você vai e você tenta reger o seu controle, não é? Você se esforça o máximo para controlar aquela situação. Seja com o filho, na família, com a esposa, com o pai, com a mãe. Às vezes você tem um conflito. Até onde Deus te dá a possibilidade, às vezes o pai, né? O pai, quando o filho é pequeno, ele às vezes faz de tudo para o filho vir para a igreja, para o filho estar na presença de Deus. Mas chega uma idade que o pai não tem controle mais sobre o filho, porque ele já tem vontade própria. E aí, se o pai for querer impor a vontade dele, for querer fazer na força, o que ele vai fazer? Ele vai cometer o quê? Abuso de autoridade. Ele vai oprimir o filho e ele não vai mais ser o pai, ele vai ser quase como inimigo do filho. Porque ele está violentando o que? A vontade do filho. E aí chega nesse momento, o que o pai às vezes tem que fazer? O pai não tem que abrir mão às vezes? E falar: Senhor, está na tua mão. Casamento não é a mesma coisa às vezes? Nós temos conflitos no casamento, não temos? Diferenças de opinião. Eu tenho conflito com a minha esposa em muitas coisas. Se você chegar no ponto, Jesus falou para a gente não se irar, não é? Se você chega num ponto que você quer impor a sua vontade, aquilo que você vê que tem que acertar e não acerta, se você for fazendo a sua força, o que vai acontecer no seu casamento? Vai acabar. Vice-versa. Então chega um momento que você fala: Senhor, está nas tuas mãos.
O Senhor que trabalha, o Senhor que faz, o Senhor que convence. Porque se a gente for fazer tudo na nossa força, isso em qualquer área da vida. Porque a gente sabe o que a gente quer, não sabe? Cada um sabe o que quer, cada um acha o que é o certo, não é? Da vida, profissional, em todas as áreas. Mas às vezes você não tem controle sobre isso. E para você às vezes não virar um tirano, para você não virar uma pessoa que faz egoísta, que só quer fazer a sua vontade às vezes, você tem que colocar o quê? Na mão de Deus. E aceitar que você não tem domínio, aceitar que às vezes não vai sair do jeito que você quer. E aí a gente também é moldado, né? A gente também vai aprendendo a conviver, vai aprendendo a ter perdas também para poder conviver junto. Mas é um processo natural de Jesus, né? Vocês imaginam Jesus com todo aquele conhecimento que ele tinha, sabendo de onde ele veio, tinha que conviver com os discípulos, né? Eu fico sempre impressionado com isso. Convivia com homens brutos, né? Um ou outro era lapidado, como João, etc. Mas o resto era bruto. Tanto que eles tinham aquela natureza de Senhor, nos rejeitar, o Senhor quer que nós ora, desce fogo e consuma todo mundo. Então é uma natureza bruta, né? Aquela natureza que realmente pisou no meu carro, desça fogo do céu e consuma a pessoa, né? E aí Jesus falou, calma, vocês não sabem que espírito vocês são? Eu não vim para destruir a alma dos homens. Eu vim para salvar, né? E a gente tem que ter esse tipo de paz, né? Que eu vejo que muitas vezes nós fomos educados como crentes a essa natureza vingativa, né? A maioria dos crentes a gente vê, toda vez que a pessoa prega, por exemplo, a pessoa prega ou ela faz alguma obra e às vezes as pessoas não correspondem, as pessoas têm uma tendência natural de já ficar tipo assim, quase que praguejando, né? Ai, porque Deus vai pesar a mão, porque a hora que Deus se levantar, ele vai e tal. Irmãos, esse tipo de pensamento não opera na mão de Deus. Deus não age nesse tipo de sentimento. A gente tem que saber que as pessoas também passam por problemas que às vezes a gente não sabe. Às vezes as pessoas que às vezes não podem vir, às vezes numa escola dominical, que não podem vir em alguma coisa, elas estão passando algumas coisas que a gente não sabe. E elas não conseguem, às vezes, estar, ou às vezes estão fracas espiritualmente e não estão vencendo o inimigo. Às vezes o diabo está vencendo a mente delas. Porque às vezes elas estão fracas e o inimigo está convencendo. Porque onde é a batalha? Ontem eu achei um negócio muito interessante. Ontem teve uma consagração aqui na igreja, né? E aí eu tinha falado para mim, falei, vou na consagração amanhã. Eu acordei umas 4 horas da manhã. E falei, sabe aquela vontade de vir na consagração? Quando deu umas 7 horas, rapaz. Não, começou a não querer vir, assim, aquele conflito. Aí o inimigo falava, não é que adianta, rapaz, está passando negócio, já fez tanta coisa, não vai mudar nada, tal. Sabe aquele conflito? Aí eu fiquei prestando atenção naquilo, né? Falei, que coisa esquisita, bem na hora de vir aquela guerra, eu falei assim, essa é a voz do inimigo. Porque o inimigo ele fala na mente, você acha às vezes que é o teu pensamento, mas não é o teu pensamento. Porque Pedro, quando ele falou para Jesus, ele achava que ele estava pensando. Mas o nosso conflito é na mente, porque o diabo fala com você e você acha que é a tua voz, que é a sua consciência falando, mas não, é a dele, porque ele fala na nossa consciência. E aí eu discerni e falei, não, cara, isso aqui é a voz do diabo, o diabo está querendo. E aí eu peguei e vim. Foi uma bênção ontem aqui, a nossa consagração. Então, tem gente que essa pessoa às vezes, ela não está firme, ou ela às vezes não está orando muito, o que acontece? Ela perde essa batalha com a mente dela. Aí chega na hora do culto, vem aquele cansaço nela que ela não entende, vem um sono na hora de levantar para a escola dominical. E aí quando você não vai, né? A gente sempre comenta, a professora também comenta, quando você fica em casa, né? Às vezes a gente fala, vou ficar em casa que eu estou cansado. Você fica em casa, o que acontece? 10 minutos depois daquele momento que era para você ir para o culto, o sono vai embora, não vai? Desaparece o sono. Aí você fala, esse sono é espiritual. É o mesmo sono que pegou os discípulos quando Jesus falou para eles orar com ele. Porque a Bíblia fala que era a hora das trevas. Então o que acontece? A Bíblia fala que eles não conseguiam ficar acordados. Mas o que é esse não conseguir ficar acordado? É a luta espiritual. Porque o diabo ele vem para nos atrapalhar, para às vezes impedir alguma coisa de Deus na nossa vida. Mas ele sabe que está vindo uma bênção, que você vai receber uma bênção, que você vai ser fortalecido naquele culto. E aí o que ele faz? Ele quer fazer você o quê? Ficar em casa. Ele não pode segurar com a mão, mas ele pode segurar na mente. Porque a gente, o que é? Não fala, o corpo segue a mente. Se o diabo te bloquear na mente, o que você faz? Você faz a vontade dele. Eu lembro que tem uma vespa
né, que é bem interessante. Não sei se vocês já viram aquele vídeo da Vespa. A Vespa, como é que é o nome dela? A Vespa, ela é o nome de uma pedra preciosa lá. E ela é uma vespinha desse tamanho. Ela pica a barata. E a barata, o veneno dela entra no cérebro da barata. E a barata vira uma escrava da Vespa. Aí a barata está viva, só que ela não tem condição de pensar, de fazer nada. Ela fica como se fosse uma escrava. Aí a Vespa pega ela pela anteninha assim, vai levando ela, a barata vai andando até entrar na toca dela lá para matar. E leva ela um bom tanto. Um bom espaço, uma vespinha desse tamanho, mas o veneno dela faz com que a barata perca a condição de pensar. E aí ela vai para onde a Vespa leva ela. E às vezes, irmãos, o diabo é a mesma coisa na nossa vida. Às vezes o diabo joga um pensamento na tua mente, você dá ouvido àquele pensamento te escraviza. Faz você ficar na mão dele. Por quê? Porque ele rouba a tua fé. Ele tira a tua fé, tira a tua confiança, ele leva você para onde ele quer. Fala, vai para lá, agora dá vontade em você de fazer outra coisa. Porque existe duas coisas, que a possessão, que é o espírito maligno dele, existe a opressão. Na opressão ele te influencia de fora. Ele causa um sentimento em você, não é? Se a pessoa está oprimida, ela fica o quê? Triste, melancólica, com desejo de morte. Mas tem também o que? A possessão, que é onde você não tem domínio sobre aquela vontade que você tem. Porque o endemoniado gadareno, vai falar assim, que ele, pelo espírito, ou seja, pelo demônio que estava nele, ele era impelido ao deserto. Ou seja, ninguém podia impedir a vontade do demônio. Então ele não tinha mais vontade própria, ele estava escravizado. Então a gente tem que prestar atenção nisso, que às vezes os pensamentos que vêm na gente, contra a vontade de Deus, para a gente não vir para a igreja, para a gente não dar ouvido à vontade de Deus, não adianta vir para o culto, não adianta orar, não adianta nada, o que é? É a voz de Satanás na nossa mente. Por quê? A partir do momento que ele conseguir colocar isso na sua mente, aí ele tem controle na sua vida, ele te leva para onde ele quiser. Aí ele destrói a sua vida, vai enfraquecendo você, e a hora que você percebe, você está desviado, fora dos caminhos do Senhor. Amém? Amém. Vamos aqui para a leitura do ponto 2 e também o 2.1. Queria pedir para o Tiago ler para a gente aqui. Como é importante isso, irmãos. Quantas vezes eu, às vezes, cansado, do trabalho, chegava em casa e falava assim, hoje eu não vou para a igreja, eu vou dormir mais cedo. Era o dia que eu dormia mais tarde. Hoje eu vou dormir mais cedo. Você não dorme mais cedo. Outro dia nós não viemos no culto domingo, um dia de domingo. Minha neta falou assim, como é ruim ir na igreja de domingo. A semana da gente é muito complicada. Está vendo? Um adolescente já percebendo isso. Quando você deixa de cumprir aquilo que agrada a Deus, a sua alma se entristece, seu espírito se entristece, porque você não cumpriu aquilo que Deus havia ordenado para você. Então é muito complicado. E isso que o Alexandre falou é perigoso. Perigoso do inimigo te dominar. O inimigo te dominar e você só fazer o que ele quer. Só o que agrada a sua carne e só aquilo que ele quer que você faça. Às vezes até permite, nós estamos falando de paz, às vezes até permite alguém passar por você e não te cumprimentar. Pronto. Aquilo para algumas pessoas aquilo ali é o fim de tudo. Aí eu passei por um irmão falando de tal, ele não me cumprimentou. O que eu vou fazer naquela igreja? O que eu vou fazer naquela igreja se ninguém... Gente, olha a armadilha do inimigo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É o que nós falamos aqui já hoje. A paz interior. Quando a pessoa está em paz com ela mesma, decidida, resolvida, ela não pensa nessas coisas, não olha para isso. Se fulano não me cumprimentou, vou deixar passar um tempo para ver o que aconteceu. Se demorar muito essa situação, eu vou chegar na pessoa e perguntar: irmão, o que eu fiz para você? Ou irmã, o que eu fiz para você? Que está acontecendo esse tipo de coisa? Então você tem que deixar passar um tempo. Às vezes a pessoa despercebeu, sem querer não te cumprimentou. É tudo isso, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. São armadilhas que o inimigo usa para tentar te afastar da presença de Deus. Então vamos ver o ponto 2 e o 2.1. Eu queria pedir para o Tiago. Tiago, lê para a gente, 2 e 2.1. Paz, senhor, irmãos. Paz, Senhor. 2. A paz é representativa na vida do cristão. A paz é uma virtude do fruto do Espírito. O reino de Deus é paz.
Há uma forte conexão entre a busca da paz com a busca da santidade. Jesus é o príncipe da paz. A unidade do Espírito é mantida pelo vínculo da paz. Sem paz não há unidade que sobreviva. 2.1. A paz requerida aos cristãos. É preciso ter paz entre os irmãos, paz entre parentes, paz com os que presidem no Senhor, paz com Deus, paz com a igreja, paz com os homens, paz consigo mesmo. Nós só podemos ter paz quando suportamos uns aos outros, em amor. Como eu posso pregar o Evangelho se eu não tenho paz, nem vivo em paz com os outros? Quem não tem paz, fica difícil usar a saudação, a paz do Senhor Jesus. Realmente, quem não tem paz, fica difícil desejar a paz para alguém, porque ela não tem paz, ela é uma pessoa que é difícil de lidar, complicada até um tanto. E olha, irmãos, você é testado, todos nós somos testados, aonde quer que estivermos, nós somos testados, dentro de casa, na empresa, na escola, entre os amigos, aonde a gente estiver, a gente é testado. Quero ver, o diabo fica querendo ver qual que vai ser a sua atitude, para depois trazer a acusação contra você. É muito complicado isso. Vamos ter a leitura do ponto 2.2, os 3 pilares da paz, e depois vamos ver o 2.3. 2.2, irmã Tatiana, pode ler para a gente, por favor? Os 3 pilares da paz. A paz do Senhor. Pode ser. Os 3 pilares da paz: união. A união gera força e junta as forças. E puxar para o mesmo lado é o ideal do cristão. Comunhão, ter as coisas em comum, reunir-se nos mesmos lugares e participar das mesmas coisas, sem acepção de pessoas. A unidade do Espírito só é mantida pelo vínculo da paz. A paz vai nos levar à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, e à medida da estatura completa de Cristo. Pensar no mesmo sentido é falar a mesma coisa. Tendo o mesmo amor, trabalhar espiritualmente com um objetivo em comum. A paz não elimina as diferenças nem apaga a personalidade, mas aceita conviver sem brigas, sem se enfrentar, aceitando a personalidade de cada um, sem querer modelar ou entrar na sua vida particular. Aceitamos um ao outro com o seu ministério, o seu talento, o seu dom, sem disputa e sem discórdia. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. E o que Deus preparou para você, ninguém toma. Não podemos fazer nada com contenda ou nos vangloriar por aquilo que fazemos, para não apagar a paz. Amém. Maravilha. Às vezes, irmãos, a gente lida com pessoas que você percebe que o nível espiritual dela não é o mesmo que você. Você está lutando, você está buscando a Deus, você está orando, você está lendo a palavra do Senhor, está se preocupando com a sua vida espiritual. E às vezes você lida com pessoas que não estão no mesmo nível. Elas estão falhas naquela parte. E como é difícil lidar com isso. Como é difícil. Você está do lado de pessoas que não têm o mesmo propósito no coração, não está lutando pelo mesmo objetivo. Eu estava ouvindo um testemunho daquele pastor. O pastor Luciano Subirá estava conversando com um pastor que ele é missionário na Venezuela. E estava conversando com ele, ele disse: meu Deus, testemunho maravilhoso esse pastor. Eu não estou lembrando o nome dele, depois eu lembro. Mas o testemunho dele é maravilhoso. Ele e a esposa, com 3 filhos, viajaram para o Amazonas, depois não sei para onde, para depois chegar na Venezuela. E aí eles estavam fazendo um trabalho maravilhoso lá, já há quase 20 anos. Eles estavam construindo uma grande igreja.
Só que Deus tinha falado para ele, no começo do ministério dele, que o projeto de Deus era mandar ele para outro país, não para a Venezuela. Mas a Venezuela foi o ponto primeiro que ele começou. Aí foi um pastor daqui de São Paulo, lá conversar com esse pastor, e dizer para ele: olha, a gente quer te levar de volta para São Paulo, para te dar um cargo na igreja sede lá em São Paulo, para te honrar por todo o trabalho que você já tem feito na área do evangelismo e missões. Então nós queremos. A esposa dele se levantou e falou assim: pastor, não tem outra pessoa para vocês honrar lá? Por que vocês querem tirar o meu esposo daqui, sendo que o trabalho que nós temos feito aqui tem sido um trabalho maravilhoso? Para que prejudicar a obra de Deus aqui, se vocês podem pôr outra pessoa lá? Aquele pastor, um dos grandes pastores aqui de São Paulo, do Ministério de Belém, baixou a cabeça e disse: irmão, você tem razão, a gente vai tomar outra decisão. Ela entendia, irmão, que aquele trabalho que eles estavam sendo feito ali estava sendo aprovado por Deus. Por que eles iam largar aquela obra? Por causa de uma honraria que ele ia receber em São Paulo, ia ter um cargo administrativo aqui na igreja de São Paulo. A esposa dele disse: não, Deus não está nesse negócio, não. Nós temos que ficar aqui. O trabalho que nós temos que fazer aqui está dando fruto. Então honra outra pessoa lá. Não precisa tirar. Aí nem o marido dela falou nada, nem o pastor falou nada. Não está bem. É Deus que está nesse negócio, então deixa assim. Então a gente tem que entender isso, irmão. Olha o propósito do coração desse homem: trabalhar pelo reino de Deus. E olha que coisa, vocês precisam ouvir, irmãos, esse testemunho, como é maravilhoso. O homem que situou para a obra de Deus. Ele saiu com os filhos daqui, acho que os filhos eram 6 anos ou 7, 4 e 2 anos. Fazer uma viagem louca dessa, ir para a Amazônia, ficar na Amazônia andando de barco lá. Deus fez tanto milagre na vida deles, porque tinha propósito e sabia para o que Deus os chamou. E às vezes, irmãos, eu comecei dizendo, às vezes você está num nível espiritual diferente da pessoa e você tem que lidar com pessoas que não estão no mesmo nível. E aí você tem que tomar um cuidado muito grande para não ofender essa pessoa, mas procurar instruir, dizer para ela: olha, não está bom do jeito que você está fazendo, vamos fazer diferente. Outro dia eu estava conversando com o Marcos lembrou que quando na ministração de casamentos a gente diz alguma coisa que a gente sempre dizia, hoje eu não digo mais, a gente sempre dizia que aquela coisa não era correta, faltava alguma coisa ali. Eu entendi e falei: olha, graças a Deus por isso, está faltando colocar essa palavra nesse momento da ministração para casamento. Então, pode falar. Então a gente tem que entender o nível espiritual que nós estamos. Não podemos lidar com pessoas que não estão no mesmo nível espiritual. E aí você tem que fazer o quê? O apóstolo Paulo diz assim: eu me fiz de fraco para ganhar os fracos. Me fiz de tudo para que todos chegassem ao conhecimento de Jesus Cristo. Então a gente tem que entender o limite. Isso daí que o pastor João falou é uma coisa muito importante, né? A pessoa saber o que ela está fazendo para Deus, né? Muitas pessoas, às vezes, elas trocam aquilo que Deus chamou elas para fazer coisas que os homens chamam elas para fazer. Nós vemos alguns casos aí, né? O Billy Graham, uma vez que ele falou, né? Que ele foi chamado, que queriam que ele fosse para a política, né? Porque ele tinha uma influência muito grande. E aí ele falou: Deus não me chamou para a política. Aí uma outra vez deram uma igreja para ele dirigir. Ele era evangelista e ele não ia bem na igreja. Os irmãos reclamavam porque ele não parava na igreja, porque ele estava sempre saindo para pregar. Chegou um momento que ele entendeu que ele não foi chamado para dirigir igreja. Ele tinha sido chamado para evangelizar. E aí ele foi e entregou a igreja. Ele falou: não, Deus não me chamou para dirigir a igreja. Então ele soube entender aquilo que Deus tinha chamado ele. Nós vemos pessoas que sepultaram o seu ministério porque foram para onde não era para elas irem. Elas foram para onde era mais cômodo para elas, mas não aquilo que Deus queria você fazer. Uma coisa é você ir para um lugar cômodo para você, outra coisa é você ir para o lugar que Deus quer que você esteja. Às vezes não é um lugar de tanto comodismo para você, mas é um lugar que Deus quer que você tenha para que você tenha êxito.
Nós vemos a cantora Cassiane, não é? A Cassiane era uma bênção, não era? Depois que ela foi dirigir igreja, o que acabou? O que aconteceu com o ministério dela? De louvor? Adeus. Hoje ela faz CD, mas não tem mais relevância. Por quê? Porque você saiu do foco que Deus te chamou a fazer. O Lázaro, você lembra do Lázaro que morreu na pandemia? O irmão Lázaro? O irmão Lázaro, Deus estava usando ele na área do louvor no Brasil inteiro, né? Quantas vidas ele alcançou com aquele CD que ele fez? Deus chamou ele para quê? Para a área do louvor, não era? Louvor e ministração. O que o Lázaro foi fazer? Foi para a política. O que aconteceu com o Lázaro? Adeus. Saiu da vontade de Deus, meu amigo. Acabou a sua relevância. Você estava numa condição teoricamente tranquila, não estava? Mas o seu ministério? Adeus seu ministério. Você foi para onde era cômodo para você. Saiu da vontade de Deus, perdeu a relevância, sumiu. A gente tem que tomar cuidado. O Kleber Lucas, né, cara? Ele, a gente não considera nem como crente, né? Aquilo lá virou já um, né? Nem crente, é desviado. Então, o que vai acontecendo com as pessoas? Às vezes Deus te coloca num lugar, e às vezes onde Deus te coloca, às vezes vai ter guerra, vai ter problema, você vai ter que enfrentar, mas é o lugar onde Deus te colocou como relevante. Se você quiser sair daquela posição, porque os homens, eles vão te oferecer às vezes alguma coisa, vai te tirar do posto, para você fazer outra coisa que às vezes, teoricamente para você é tranquilo. Mas quando você sai da vontade de Deus, o que vai acontecer com a sua vida? Você vai desaparecer. Porque Deus não te chamou a fazer aquilo. Se Deus quisesse que você fizesse aquilo, você estava aparecendo fazendo aquilo, não era? Então você sai do foco, você é uma peça que Deus te colocou aqui, aquilo que o pastor Lucas pregou antes, é um luzeiro. Aí Deus te colocou para brilhar lá. Aí o que você fala? Ah não, brilhar custa caro, tem que ter energia para brilhar, gasta energia, ou vai gastar querosene para mim ficar aceso, eu tenho que sempre estar mantendo essa luz. Ah não, não quero brilhar, é mais cômodo eu ficar apagado, guardado no pleno guarda-roupa. Aí você vai e te oferece um carguinho onde você ganha bem, onde você não vai ter luta, o diabo não vai se levantar contra você, porque você não apresenta ameaça nenhuma para ele, você é uma peça que tanto faz quanto tanto fez, e aí você aceita. Só que você vai dar conta diante de Deus. Porque na parábola dos talentos, o que estava lá? Que ele te deu um talento, ele falou para você granjear outro talento. Deus não colocou a gente para ser uma árvore frutífera. O pastor Lucas pregou sobre isso. Você pode até estar plantado num lugar bom, né? Numa terra boa, não é? Mas e se Deus não te chamou para estar ali? Adianta ter uma figueira no deserto e não tem bicho para comer no fruto dela? Só tem folha? Então, às vezes, para você é até bom aquela terra ali. Você vai ser plantado num lugar onde você não vai enfrentar inverno, você não vai ter que perder as folhas de vez em quando, você não vai pegar vento. É um lugar cômodo, só que você não vai frutificar. Então, a gente tem que ver o que é importante na nossa vida, né? Saber obedecer à vontade de Deus para a gente cumprir o ministério, para não a gente desaparecer, como muitos desapareceram aí na sua jornada. Começaram a frutificar, mas amaram o quê? Amaram o presente século, né? As facilidades de sair da vontade de Deus. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Eu lembrei o nome do pastor José Satiro. José Satiro, um grande missionário. Se você tiver a oportunidade, acessem lá no YouTube uma conversa entre o pastor Luciano Subirá e o pastor José Satiro. Vocês vão chorar. Eles vão chorar naquela entrevista e ver o amor que aquele homem tem pela obra de Deus. E aí o pastor que disse que foi lá na Venezuela para trazer ele de volta para São Paulo para ocupar um cargo administrativo para honrar ele. Eu acho que se Deus não tivesse usado a esposa dele para falar, quem sabe ele poderia ter aceitado. Eu acho que não, mas quem sabe. Mas Deus usou a esposa para se levantar e dizer: não, honra outra pessoa lá.
Meu marido não, a obra que nós estamos fazendo aqui, nós entendemos que é Deus. Então, e tudo isso que o Alexandre falou. Nós temos que tomar muito cuidado, irmão, de alguém nos chamar para determinadas coisas e você entender que não é ali que Deus quer você. Tem que entender isso. Nós já lemos o 2:3, acho que não lemos só 2:2. 2:3. Tati, vem pra gente esse 2:3. Vamos dar o microfone pra Tati. É a Tati lá. Não é a Tati do Tiago, a outra. Fomos chamados para sermos promotores da paz. Quem promove a paz gozará de muitos benefícios. Quem busca a paz não joga lenha ou álcool naquilo que já está pegando fogo. São bem-aventurados os pacificadores. Jesus falou que eles serão chamados filhos de Deus. O crente em Jesus deverá ser igual aos bombeiros. Está sempre querendo apagar o fogo da discórdia. Ele não é contencioso nem estimula a contenda. Age no sentido de aglutinar e não afastar as pessoas. Usa a palavra branda para acalmar o furor. Não torna mal por mal. Quem se desvia do mal e faz o bem terá alguns benefícios: a paz abundante, a paz perfeita, a paz como um rio, a paz que excede todo entendimento, a paz como presente do Senhor na salvação. Aleluia. Graças a Deus. Até promotores de paz, né? Pessoas que promovem paz. É o que Jesus Cristo ensinou no capítulo 5 de São Mateus. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Já tive a oportunidade de passar por um problema assim, mano, numa hora de um conflito muito grande. Eu conheci um rapaz lá em São Paulo, o irmão dele tinha se envolvido. Eu falei para os irmãos aqui já uma vez, por causa de um tênis. Por causa de um tênis, quase que ele matou uma pessoa com um tiro. Por causa de um tênis. O rapaz tomou o tênis dele, ele devia um dinheiro, ele foi lá avisar o irmão dele pôs um revólver aqui na cintura e foi lá conversar com o rapaz. E eu perto, assim, e ele discutindo. Eu cheguei no rapaz, o rapaz estava nervoso. O rapaz que queria dinheiro. Estava nervoso. Eu comecei a conversar com ele, falei, olha, vamos resolver isso aqui, qual que é o problema aí? Ah não, ele está me devendo dinheiro, eu tomei o tênis dele, enquanto ele me pagar, eu não vou devolver o tênis. E o irmão do rapaz que era dono do tênis, com a arma na cintura, pronto para tirar a arma e dar um tiro no rapaz. Eu conversando com o rapaz, conversei. Aí falou, tá bom, então aí eu falei, quanto que é a dívida? Ele falou o valor, aí eu peguei o dinheiro, dei para ele, e falou, jogou o tênis assim e foi embora. Aí tinha um rapaz, um motorista de ônibus, que era ponto final de ônibus. O rapaz chegou para mim e falou assim, rapaz, você é cristão? Eu falei, graças a Deus, pela misericórdia de Deus. Ele falou assim, eu vi a sua atitude, eu vi como você resolveu isso. Só alguém que tem Deus na vida resolve as coisas desse jeito. Irmão, podia ter acontecido uma tragédia ali, se a gente não tentasse resolver as coisas com calma. Por isso, a gente não deve ficar nervoso assim com esse negócio, nós devemos ser promotores de paz. E Jesus Cristo diz que essa pessoa é bem-aventurada. Então a gente luta muito contra isso. A gente tem que ter graça de Deus realmente, para numa hora de uma palavra dura, se ter uma resposta branda, não ficar no mesmo nível. Amém? A gente passou uma situação lá no Paraná e eu lembro como hoje que eu cheguei numa loja de um amigo meu e era um pastor novo que tinha chegado na igreja lá há poucos tempos, o pastor presidente, e estava dando muito conflito com algumas pessoas, com alguns irmãos. E aí eu cheguei na loja, esse amigo meu, tinha umas 15 pessoas lá, tudo reunido, pastor Lucas, e tudo querendo sair fora da igreja e sair fora do ministério, abandonar tudo. E eu lembro que eu cheguei lá e fiquei assustado. Aí eu liguei para o pastor, um pastor amigo meu, que é meu amigo até hoje, e liguei, pastor, está acontecendo isso, corre aqui. Aí ele veio, e isso é muito importante, você ser pacificador. Aquele pastor veio, conversou com aquelas pessoas, a maioria permaneceu. Os que não permaneceram, irmãos, a história deles, depois de, já faz, acho que
15, 16 anos que eu saí de Vaiporã, que eu vim embora para cá. Os que saíram do ministério, que se levantavam assim, sabe, pastor Lucas, contra o pastor, contra o ministério, os que se levantavam, a vida deles, uns, como o pastor diz, pregou ontem, apagou, outros casais se separaram, vocês têm uma ideia, se separaram. A pessoa que era evangelista, tinha cargos na igreja. Tem um líder de louvor lá, um camarada cantava assim, espetacularmente, eu não chego nem perto dele, porque eu canto. Ele era bom demais, assim, e apagou o ministério. Ele saiu do nosso ministério e foi para o ministério da Batista, que nem queria o Espírito Santo, falar em línguas. Então, ele abafou. O outro cunhado dele, que era evangelista, saiu com a esposa. Pouco tempo depois, a esposa dele traiu ele. Tempo depois, ele também desgramou a vida, passou a beber, mas virou a casaca. E outros que saíram também, irmãos, só quem não deu ouvido a palavra daquele pastor aquele dia, só se lascou. A palavra correta é essa. Então, você chega num lugar e está um motim, falando de pastor, falando de liderança, sai fora. Não entra nesse ramo, não entra nessa vantagem, porque é muito perigoso, é muito arriscado. Você se coloca numa posição que você está refém de muitas situações, porque Deus é justo, irmãos. Deus é justo. Deus não permitiu Saul ser o rei? Permitiu, não foi permissão de Deus. Davi tirou Saul? Teve a oportunidade de matar Saul? Mas não tirou, ele nem matou. Deixou que, ainda depois, quando acharam o corpo de Saul, o que ele fez com a pessoa que trouxe? Que não trouxe o corpo? Foi? Foi o que matou, né? Então, ele, quando ele está na vontade de Deus, quando nós estamos na vontade perfeita de Deus, irmãos, as coisas acontecem. Não precisa você entrar em motim. Não precisa você entrar, fulano, você viu aqui postar, fulano falou do ciclano, e aquilo vira uma linha gigantesca. E se você entra lá no meio daquilo lá e coloca um comentário lá, você está participando daquilo lá. E depois Deus vai tratar com você. Então, seja um pacificador que promove o quê? Paz. Amém. Vamos ver aqui, irmãos, esse assunto aí que o Rubinho falou é muito perigoso. Tem gente que parece que o prazer dele é falar mal da igreja e falar mal de pastor. Irmão, eu corro desse assunto, eu sumo de perto. Se eu puder falar uma palavra para tentar amenizar as coisas, eu falo. Se não, se eu ver que não tem condições, eu saio de perto, irmão. Eu corro, porque eu tenho medo da terra abrir e engolir todo mundo, que nem fez com a família de Coré. Eu tenho muito medo disso, muito medo. A igreja, onde até estava conversando com o pastor Lucas, a igreja é de Jesus. O dono dessa igreja é Jesus. Então eu não posso falar mal da igreja, não. É o corpo de Cristo, essa igreja. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Se você perceber que alguém está entrando no assunto e fala mal de igreja, mal de pastor, tenta amenizar, falar, não, gente, vamos orar. Se a gente não entender que tem alguma coisa que poderia ser feito diferente, vamos orar a Deus para Deus dar direção. Vamos fazer isso. Mas não vamos fazer esse tipo de coisa, não, porque a gente perde até bênção de Deus por causa de usar a nossa língua para amaldiçoar. Toma muito cuidado com isso. Ponto 3, irmãos. 3 e 3, 1, Marcos. E para a gente. Assim, ó. Pastor Aníbal, então, ponto 3 e o 3, 1. Pega o microfone aí, pastor, atrás aí do seu. Isso. Coloca a lupa. Deixa eu achar aqui. Está chegando no final, né? Tá. Está lendo a Bíblia. Aleluia. Diz assim: não nós cansemos de fazer o bem. Olha só, coisa linda, né? Paulo disse aos Gálatas. Peraí, pastor. É o 3.
É o ponto 3. 3 e 3.1. Primeiro é o 3, né? Isso. Ele está dando 3.1. Eu comecei no 3.1. Isso, foi. Mas pode ler o 3. Eu sou meio apavorado, mas então vamos para o 3. Fazer o bem é uma recomendação bíblica. Uma lei que Jesus deixou bem clara. Esta está registrada em Mateus 7:12. Portanto, todo que vos quiser que os homens vos façam, façai-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. O salmista também expressou: confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, verdadeiramente serás alimentado. Salmo 37, versículo 3. Agora aqui entra no 3 no mês. Isso. Não nos cansemos de fazer o bem. Paulo disse aos Gálatas: não nos cansemos de fazer o bem, porque se ao seu tempo ceifaremos e não haveremos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Está em Gálatas 6, 9 e 10. Paulo também disse aos romanos: não deixeis vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12 e 21. Em outras palavras, ele diz: aborrecei o mal e apegai o bem. Romanos 12, 9. Faça o bem sem olhar a quem. Normalmente queremos fazer o bem só aquele que já nos fizeram o bem também. Além dos sacrifícios e louvor, nós precisamos lembrar de fazer o bem. Esse é outro sacrifício aceitável e agradável a Deus. Hebreus 13, 15 e 16. Fazer o bem é um dom cristão. Romanos 12, 8. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Deu para entender? Deu. Deixa eu ler o texto aqui. Então, só uma palavra só. Pode falar. Não há tempo não. A paz que nós estamos falando, a paz, ela é como a unção. A pessoa não vê a unção na pessoa, né? Vê que ele tem unção pelos atos que acontecem na vida dele. Não é que você está vendo a unção descendo, derramando na pessoa. Eu tive uma experiência por mim, que já me chamaram até de ignorante. Eu sou apavorado, sou não sei o que, sou isso. Mas eu tinha um sistema. Como agora, o Adriano, meu filho, alugou a chácara dele lá em Tapira para vir morar comigo. A Ilane morava numa casa minha lá em São Paulo, só pagava água e luz, deixou lá e veio morar aqui para ficar perto de mim. Então eu não sou tudo aquilo que muitos falam, né? Na realidade eu sou meio apavorado mesmo, eu sou agitado pelo motivo. Eu aposentei em São Paulo como cozinheiro. E o cozinheiro naquela época, no caso que eu trabalhava numa casa que no sábado e na quarta-feira nós fazíamos 1.200 feijoadas. Então era tudo corrido, era tudo chutado. Não tinha tempo de nada. E eu fiquei assim, vamos, irmão, se demorar eu já vou, vamos, vamos embora. Eu não tenho paciência de ficar sentado, esperando, né? Uns falam assim, não vai cair do céu. Falta de ler Bíblia. Outra falta de ler Bíblia, quem fala da igreja de pastor, porque se ele for lá no Salmo
105 e o versículo de número 15, diz assim: não toqueis no meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Então, quem lê Bíblia não fala. Né? Agora, quem não tem Bíblia, não lê Bíblia, então é o que vem na mente, aí vai soltando, vai falando, vai ofendendo, vai machucando, mas não é por aí. Por isso que Jesus falou para os próprios judeus: vocês não querem examinar as Escrituras para cuidar dela a vida eterna? É ela que de mim testifica. Parece que está lá em Lucas 22, não lembro o versículo. Amém, irmão? Amém. Deus abençoe, pastor. Agora o ponto que está aqui na revista do professor, vou ler para os irmãos. O Donald, aqui não tem na revista dos alunos, só do professor, esse texto diz assim: comenta sobre Gálatas 6:9. Aqui o apóstolo inclui a si mesmo, porque sabe que não está imune ao desencorajamento. O perigo de semear em solo errado é razoavelmente óbvio, mas o perigo de estragar um bom trabalho por causa do desânimo é mais sutil. Paulo talvez estivesse pensando que a vida na carne pode ser mais atraente nos seus efeitos imediatos, porquanto a senda cristã envolve tão frequentemente a privação, e isto tende a subverter a moral. Quando alguém se cansa enquanto está fazendo coisas excelentes, significa que perdeu temporariamente seu senso correto de valores. Meu Deus, isso aqui é perigoso. Quando alguém se cansa enquanto está fazendo coisas excelentes, significa que perdeu temporariamente seu senso correto de valores. Então, eu estava dizendo sobre nível espiritual de pessoas. Você se entristece e às vezes ouvir alguém que se diz crente pronunciar alguma palavra. É dentro de você, o seu ser não aceita aquilo. O Espírito de Deus que está em você diz: isso aqui não é palavra de crente, isso aqui não é assunto de cristão. Então, por isso que a gente tem que se preservar. Tem que se preservar. Como o Salmo 1, que ele diz que não está não parar no caminho dos pecadores, nem se assentar em roda de escarnecedores. Não é só isso também, pois completa dizendo: meditar na palavra de Deus e ter nela prazer, de meditar nela dia e noite. Para quê? Para fazer as coisas de forma correta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa vida, irmãos. Nós somos exemplo para algumas pessoas. Se não somos exemplo para a maioria da igreja, primeiro para a tua família. Você tem que ser exemplo para a tua família, para os teus filhos, para os teus netos. Olha que coisa linda isso, o pastor Aníbal. A família quer estar perto dele, não quer estar longe dele em momento algum. Não é lindo isso, irmão? Eu acredito que o pastor Aníbal, durante todo o seu ministério, foi muito rígido no que diz respeito a servir a Deus. E nem por isso os filhos dele tiveram raiva dele. Pelo contrário, amam o pastor. Então isso é muito importante, irmão. Nós somos exemplos para os fiéis. Nós temos que dar exemplo dentro da nossa casa, no nosso meio onde nós vivemos, para que o quê? Primeiro, nossos filhos sigam o nosso exemplo. Eu tenho medo, irmão, quando eu escuto algumas conversas aqui, misericórdia, fico triste, mas a gente ora pelas pessoas para que elas atinjam um nível espiritual, que elas entendam que existe um Deus no céu que não aceita qualquer coisa. Eu não posso querer, por causa de agradar alguém, eu pronunciar alguma palavra que ofenda. Misericórdia. Sr. João, só posso fazer um comentário? E falando sobre fazer o bem às pessoas, às vezes você vai fazer o bem à pessoa e tem muitas pessoas que querem alguma coisa em troca, né? Faz o bem e fica esperando alguma coisa. Não espere, irmão. Se for fazer, faça de coração. Se fez, já fez. Se a pessoa foi bondosa com você ou dá um retorno de agradecimento, amém. Se não agradeceu, amém também. Eu estava vendo um testemunho de um pastor que ele ajudou uma pessoa, Marcos, uma pessoa que estava perdida, estava do zero, estava em nada. Ele acolheu essa pessoa, trouxe para a igreja, deu até cargo para essa pessoa.
E daqui a pouco essa pessoa parou de trabalhar na igreja e colocou ele na justiça. Colocou ele na justiça, uma pessoa que ele deu roupa, deu comida, deu trabalho, deu dinheiro, colocou ele na justiça e foi correndo esse negócio e tal. E a única coisa que ele tinha era uma moto para fazer o evangelismo, para pregar a palavra. Ele falou: Deus, agora eu vou ter que dar minha moto para pagar essa acusação que o rapaz fez contra mim. E ele ficou muito assim, muito abalado e tal. E um dia se encontraram perante o juiz. Aí ele foi, abraçou esse rapaz e falou: olha, eu já estou te perdoando pelo que você está fazendo para mim. E deu a moto para ele, entregou para ele e ficou a pé por uns tempos. E aí uma médica, uma esposa de um médico, Deus tocou no coração dela: dá teu carro para o pastor que está andando a pé. E aí o esposo dela, médico, não era crente, não era evangélico. Ela foi e falou com o médico, falou: ó, eu estou sentindo que nós dar o nosso carro para o pastor. Falou: pode dar. Aí ela ligou para o pastor, falou: pastor, vem buscar a chave do carro aqui. O carro é do Senhor para fazer a obra de Deus. Um carro 1000 vezes melhor do que a moto que ele tinha dado para o rapaz que entrou com ele na justiça. Então, agora você imagina quando você age, quando você recebe alguma coisa, quando você dá alguma coisa e o retorno da pessoa é dessa forma, e você agir também drasticamente. Você deixa de adquirir bênçãos de Deus sobre a sua vida. Muitas coisas que às vezes Deus quer te mostrar um mundo muito melhor. Eu lembro do pastor Natanael, ele sempre contava um testemunho aqui, que tinha uma família que tinha uma pequena propriedade na beira do penhasco, e ele só tinha uma vaquinha. E ele se mantinha daquela vaquinha, era aquela vaquinha que era o sustento deles. Um dia, aquela vaquinha caiu no precipício. E aí eles tiveram que correr atrás das coisas e se tornaram fazendeiros. Então, às vezes, Deus quer nos mostrar coisas maiores. E não deixe de ser bondoso. Às vezes tem uma pessoa do teu lado: eu não vou dar, não, essa pessoa não merece. Não, irmão, seja generoso, seja longânimo, seja generoso, que as bênçãos de Deus vai vir sobre a sua vida. Amém. Irmão, nós temos só mais 10 minutos. Nós vamos fazer a leitura aqui do último texto. E quando for 10 horas a gente já para. Alexandre, dê para a gente aí o 3:2 e o 3:3. Para fazer o bem, é preciso estar com a vida pautada nos princípios da palavra de Deus. A Bíblia ordena que façamos o bem, pois é um ensinamento maravilhoso que serve de exemplo e influência às demais pessoas. O apóstolo João deixa bem claro que só quem faz o bem é nascido de Deus, ou é de Deus. Fazer o bem, além de ser uma ordenança, é um dever cristão e de todos aqueles que amam o próximo e cumprem a santa e gloriosa palavra de Deus. 3.3. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago diz para não sermos omissos e negligentes aos atos de bondade para com o nosso próximo. Tudo que estiver ao nosso alcance vale a pena fazer, para não incorrer no erro e pecado. Se você pode fazer o bem hoje, não deixe para amanhã. O amanhã não nos pertence. Sempre há pessoas precisando de uma mão amiga, precisando da nossa ajuda. Sei que não podemos ajudar a todos, mas podemos ajudar o máximo que pudermos. Amém. Bem, né, o crente que é nascido de novo, ele tem que saber fazer o bem, né? O bem tem que ser algo natural para a gente. O crente, ele não pode saber fazer o mal. O mal tem que ser um acidente, né? Porque às vezes você pode até querendo fazer o bem, às vezes você errar, né? E fazer o mal. Mas o bem, ele tem que ser natural na nossa vida, né? Às vezes a gente, para lidar com algumas pessoas, às vezes você tem que usar um juízo diferente do que com uma pessoa normal, né? Quando você está lidando com uma pessoa, às vezes está fraca, uma pessoa que às vezes não teve uma estrutura familiar, está começando a gatinhar na fé, a gente às vezes não pode usar a mesma medida com ela do que com uma pessoa que já tem conhecimento da palavra, né? Do que uma pessoa que já tem condição de andar e não quer andar. Então o crente, ele precisa ter esse bom senso. Às vezes
algumas atitudes da gente, elas são movidas, às vezes a pessoa fala, mas você está tendo muita tolerância com tal pessoa, né? Às vezes a pessoa é nova na família, mas às vezes a pessoa, ela precisa disso, até que ela crie raiz, não é? Uma planta, antes dela ter raiz, antes dela estar plantada na terra, você não coloca ela exposta ao sol, não é? Às vezes quem cultiva, você vai lá, você cuida, você amarra mais, né? Coloca uma estaca do lado, amarra, porque para ela não crescer torta, para ela seguir a estaca. Aí você água todo dia você está ali, às vezes você coloca adubo, você precisa de ver que ela está enfraquecendo. Quando ela está maior, você tem esse cuidado? Você já não fica todo dia, às vezes, aguando, você não fica toda hora adubando, você não fica colocando uma estaca, chega uma hora que você tira a estaca, não tira? Porque ela precisa do quê? Do vento, ela precisa de fortalecer a raiz. Se ela ficar presa na estaca, ela vai ter raiz fraca. Da mesma forma nós, a gente precisa saber fazer o bem, mas também precisa de ter direção do Espírito Santo para a hora da gente saber tirar a estaca, porque bem por si só faz mal. O excesso de bem faz mal também, porque para a gente crescer, a gente precisa de se fortalecer. Então a planta, ela cresce, ela chega num ponto que ela já tem uma direção, né? Ela sabe a direção que ela tem que ir, ela já não está crescendo para lá, está crescendo para cima, que é a direção onde a gente tem que ir. Aí o que você faz? Chegou a hora de tirar a estaca. Chegou a hora de tirar o apoio. Ela precisa de sofrer o quê? A pressão do vento. Precisa do quê? Ele está no sol. Precisa de saber também o que é a escassez de água, às vezes, para que ela possa crescer forte. Então, Jesus na nossa vida, ele vai fazer. Ele fala que ele é o agricultor, não é? Então, ele vai tratar da nossa vida dessa forma também. Tem hora que a gente tem que ter mais paciência, você tem que estar regando sempre, você tem que estar... Mas chega uma hora, você precisa tirar a estaca. Chega uma hora que aquela planta ela tem que ser tratada como uma planta que tem que crescer. Ela não pode ser eternamente como a gente fala, um broto, né? E tem uma outra coisa muito interessante também, né? Que a gente fala aqui, mas a gente precisa de ter, sempre ponderar os dois pontos, né? A palavra diz que Deus, ela diz que nós temos que ter o tempero. O que acontece, irmãos? Às vezes quando a gente fala, né? Quando os pastores estão falando a respeito de não falar de liderança, o que ocorre? É você não inferir juízo de maldição. O que é juízo de maldição? É você amaldiçoar a pessoa. A Bíblia fala que Satanás, quando disputava no corpo de Moisés, né, o arcanjo Miguel, a Bíblia fala que o arcanjo Miguel não ousou palavra contra ele de juízo de maldição. Tá? Então, uma coisa é você censurar a mal conduta da pessoa, e deve ser censurada sim. Quem está fazendo as coisas erradas deve sim ser censurado, mas você não deve colocar juízo de maldição. Na internet não é lugar da gente colocar essas coisas. Por quê? Porque quando você coloca na internet uma coisa e está comentando, você está colocando o quê? Fogo amigo. O que é fogo amigo? Você está falando mal para aqueles inimigos de Deus. Não é? Quando Davi aconteceu o problema lá com ele, que ele falou assim, ó, Deus na hora de dar a condenação para ele, falou assim, ó, porque você deu motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem dele, pela sua má conduta. Então, quando a gente coloca algo na internet, de coisa que não tem nada a ver, que são escândalos, o que você faz? Você faz com que aqueles que criticam o Evangelho vejam uma conduta que não é a tua. Se não é a conduta que você tem, por que você está colocando a conduta de alguém que representa o mesmo nome que você tem? É a mesma coisa que você tem uma profissão. Você é lá encanador, você é um pedreiro. Aí você fica no seu perfil, você é um bom pedreiro, não é? Por exemplo, você é um bom pedreiro, você é um bom engenheiro, você é um bom profissional. Eu sou um bom biólogo. Aí eu coloco no meu perfil lá da mídia social um mau biólogo e fico metendo pau em biólogo. O que vai acontecer com a minha profissão? Vai cair em descrédito. Eu sou um bom profissional, mas se eu colocar exemplo de maus profissionais lá e ficar metendo pau neles, o que vai acontecer? Automaticamente, apesar de eu fazer o correto, vão falar mal da minha profissão. Por quê? Porque eu estou usando fogo amigo. Então o que está acontecendo hoje em dia com a igreja? Os crentes, eles por estarem revoltados de ver tanta coisa errada, eles não estão agindo com sabedoria, estão agindo na emoção. Aí eles postam na mídia social, eles postam na mídia social o quê? Criticando alguém que representa o quê? A fé deles. Então a gente está trabalhando ao contrário.
Porque você coloca bons exemplos na sua mídia social. Se você é uma pessoa que faz o correto, você coloca bons exemplos, não maus exemplos. O maus exemplos já deixa para o mundo, já deixa para o diabo, ele espalha por si só. A gente não pode ser um agente do diabo. Você não pode colaborar com o escândalo. Jesus disse, é impossível que não venham os escândalos. Mas para que você vai ajudar a propagar o escândalo? O escândalo não edifica a gente. E com relação àquilo que eu falei para vocês, né, de que você deve sim criticar aquilo que está errado, aquilo que está fora da palavra, nós temos o exemplo de Diótrefes. O próprio apóstolo mandou para as igrejas falando que ele tinha uma má conduta. E ele era um líder. Ele não era um membro de igreja, ele era um líder. Para que eles não copiassem a má conduta daquele livro. Ele não amaldiçoou Diótrefes, se você ler o texto. Mas não copiem o que ele faz, porque ele dá mau exemplo. Ele quer primazia, ele nos rejeita, ele não ouve o que a gente fala. Então, Deus não nos chamou para sermos pessoas sem utilizar o cérebro. Deus não deu inteligência para você à toa. Deus não te chamou para ser um robozinho. Você tem que ter senso, sim, você tem que pensar, ler Bíblia para você saber discernir entre o bode e a ovelha. Mas você tem que ter sabedoria para você não fazer também. Como é que ele amaldiçoou Davi lá? Esqueci o nome dele. Quando Davi passava lá, que Absalão tocou ele falou, homem de sangue, e amaldiçoou Davi lá. Depois ele morreu. Como é que era o nome dele, pastor? O senhor lembra? Eu esqueci o nome dele. Não era Levi, era Simei. Simei, o que aconteceu? Davi, quando ele tinha sido lá, estava correndo de Absalão. O que aconteceu? Quando ele passou, Simei falou, homem de sangue, amaldiçoou ele. Aí depois Davi, quando entregou o reino para Salomão, Davi falou assim, você bem sabe o que ele fez, que ele me amaldiçoou com maldição atroz. Ou seja, praguejou realmente contra ele. E aí ele caiu. Então é diferente você saber criticar e você amaldiçoar alguém. Mas a crítica deve existir sim, porque senão ninguém censura. A tirania vem de alguém que não... Porque na Coreia do Norte é aquela tirania, porque qualquer pessoa que fala qualquer coisa contra o líder, ele morre. Jesus não nos chamou para ser tirano. Jesus nos chamou para ser santo, para obedecer a palavra dele. Jesus criticava os líderes. Aqui é a escola dominical, quem que é o mestre nosso? Não é Jesus? Jesus criticava a liderança que estava errada, sim ou não? Sim, os fariseus. Não criticava? Jesus amaldiçoou eles? Criticou, não criticou? Então o nosso exemplo é o quê? Jesus falou que aquele que professa deve andar nas mesmas pisadas, não é? Então se Jesus, que é o mestre, criticou o que estava errado, por que eu vou falar, por exemplo, que está errado criticar? Então eu não estou seguindo o exemplo do meu mestre. Eu não estou seguindo o que o meu mestre está falando. Então uma coisa, irmãos, é assim, só colocando, porque às vezes as pessoas confundem. Elas acham que qualquer coisa que elas veem que está errada não pode falar. Não, tem coisa que está errada, tem que ser realmente falada. Verdade. Agora você tem que saber o que falar. Você pode questionar, não é? O sogro de Moisés chegou em Moisés e falou, Moisés, o que você está fazendo aqui, você vai se destruir. Ele viu que Moisés estava fazendo algo errado, que ele ia se destruir, não deu um conselho para o genro dele. Moisés pegou e falou, realmente está certo. Agora você não pode ser uma pessoa que você vira um tirano. Qualquer pessoa que chegar para você e falar, você está fazendo errado aqui, você está fazendo errado, você se revoltar, porque aí você não vai ouvir a voz de Deus. Porque às vezes Deus usa uma pessoa que você não está esperando para falar com você. Eu lembro o pastor João Torresani sempre fala. Uma vez chegou uma irmã para ele, uma vez que tomaram a igreja dele, e a irmã falou assim, pastor, eu tive uma visão e eu vi fazerem uma reunião e assinar um papel e vão tirar o senhor da igreja. Ele falou, não vai, não, isso aí não é. Ele falou pra gente, falou que achou que aquilo era profecia falsa. E realmente aconteceu aquilo depois. Inexplicavelmente tiraram a igreja dele da mesma maneira. Foi feita uma reunião, tudo, inventaram uma calúnia contra ele na época, ele tinha construído a igreja, fundado a igreja e tiraram a igreja dele. Então a gente tem que tomar cuidado, que às vezes Deus usa pessoas para falar, como já falou comigo, pessoas que às vezes você acha que nem é para falar. Então me permite 2 segundos só. Alguém aqui conhece o pastor Isaías Ferreira? Isaías Ferreira é do ministério, é considerado como filho do
Isaías Ferreira. Isaías Ferreira, eu fui padrinho de casamento dele. Ele foi criado junto com meus filhos. E um dia ele chegou em casa, e era no tempo da prova, né? 9 filhos. Aí a janta só dele era a conta nossa. Aí Isaías Ferreira chegou, aí a minha esposa jantou e os 9, e ele jantou. Ele falou: você não vai andar? Eu falei: não, que eu já jantei. Eu cheguei para você, eu jantei. Mas menti naquela hora, né? É que não dava para mim, aí eu dormi sem janta. No sábado. Aí no domingo eu estava na igreja, um irmão falou para mim assim: irmão, não te conheço, nunca te vi. Mas Deus mandou falar contigo que a partir de hoje nunca mais falta pão na tua casa. Amém? Rapaz, eu vejo hoje, eu, minha esposa e a Silene. O André sai de manhã, chega de noite. Mas é difícil o dia que não almoça ou janta 5, 6 pessoas em casa. Vem a Lu com os 3, vem a Ilane com os 2, vem a minha com o marido, e ajuda nós a ler, e sempre sobra comida, que sempre a Silene joga lá um monte de arroz, enche de passarinho lá para comer, sempre sobra a partir daquele dia, nunca mais faltou. Então faz o bem. Às vezes você pode dormir sem jantar, mas serve a quem chegou na sua casa. Amém. Aleluia. Amém. Vamos ver aqui, irmãos, a conclusão. Tati, e para a gente ver a conclusão dessa lição, por favor. Irmãos, o cuidado que a gente tem que tomar na hora de fazer a crítica, que existem críticas que são construtivas. É muito importante você chegar na pessoa, não fazer motim. O sogro de Moisés, foi o caso dele, ele falou: Moisés, está errado, Moisés. Está errado, Moisés. Mas chamou Moisés em particular e falou com ele: nós não podemos fazer motim. Se eu achar que alguém está errado, eu já fui corrigido pelo Alexandre. Já falei coisa que estava errada, ele falou: pastor Joel, acho que não é bem assim não, hein? Eu parei para pensar, realmente. Esse dia o Marcos me instruiu. O Marcos falou: pastor Joel, aquela palavra que é dita na celebração de casamento deveria ser diferente. Eu falei: amém. No próximo casamento que eu fiz a cerimônia, eu já usei isso. Então a gente é corrigido, mas a pessoa não sai falando para todo mundo: o pastor Joel errou lá. Não veio falar para mim, ele me corrigiu. Fala, irmão. Conclusão. Em um tempo de tantas distrações e frieza espiritual, à medida que se multiplica a iniquidade, o discípulo de Cristo é chamado a manter o foco nos princípios bíblicos, para cumprir a autêntica vocação de ser um agente que promove a paz e perseverar em fazer o bem, no poder do Espírito Santo e para a glória de Deus. Amém. Terminamos então. Vamos ouvir o relatório das crianças, depois dos adolescentes, depois o pastor faz o final. Os adolescentes estão
uma resposta à palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, pastor Lucas. Meus irmãos e irmãs, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Vamos colocar de pé, vamos encerrar esse campo. Você que pode ficar aqui, nós vamos fazer o culto com as mães agora. Rapidinho, muito rápido. Não vai trabalhar sua bolsa, nem vai trazer cansaço para você, nem fadiga. Vai ser um culto abençoado por Deus nesta manhã. Amém. Ontem tivemos um culto de Santa Ceia, uma bênção de Deus. Deus está se movendo nesta igreja, está fazendo um movimento bem diferente. Eu, quarta-feira, escutei o pastor Charles Filipe falando. Ele falou assim: estava uma roda de pastores lá na sede, e ele falou assim: a igreja de Valinhos, você chega para pregar e você vê o fluir do Espírito Santo. Então, ele é um pastor itinerante. Ele vai em muitos lugares que ele chega para pregar. Ele pode ter a palavra que tiver, mas não flui. Não flui. Mas é que na igreja onde o Espírito Santo flui, porque nós buscamos a presença de Deus, se consagrando, colocamos a nossa vida na presença de Deus, para que Deus possa fazer o milagre acontecer. Tem pessoas saindo daqui, indo buscar milagre em outro canto. Irmão, vem aqui, nós vamos orar, Deus vai te abençoar, vai te curar, vai trazer vitória, portas abertas. Eu nunca me exaltei, mas em toda a minha vida, Deus sempre abençoou pessoas que estavam aonde eu estava pastoreando. Hoje eu tenho pessoas que vão no meu serviço pedir oração. Depois de 15, 20 anos que eu passei por na igreja, eles não perdem a comunhão nem a amizade. Vai lá, pastor, eu vim aqui, eu quero tomar uma decisão, eu quero comprar isso, eu quero vender, meu filho vai casar, eu queria que o senhor orasse. Mãe, você tem um pastor lá agora? Não, o meu pastor é o senhor. Então, vem, convide alguém. Hoje à noite nós temos um culto abençoado aqui. O pastor Manuel Silva vai estar pregando, ele revela. Ele é da nossa igreja lá do São Cristóvão, em Campinas. A igreja lá hoje está com quase 300 membros, a igreja dele. Uma das maiores igrejas do campo de Campinas, na cidade de Campinas. Então hoje ele vai estar aqui à noite. Em nome de Deus, Deus tem usado ele muito nos dons espirituais. Convide alguém, você vai fazer com que a pessoa seja abençoada por Deus. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse período de aprendizado na tua presença. Faz com que a tua palavra fique armazenada, impregnada na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, para que nós não venhamos pecar contra ti e que a paz que excede todo entendimento possa inundar o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser, para que nós tenhamos bons costumes de tratar os nossos irmãos e as pessoas que estão à nossa volta, Senhor. Deus, a tua palavra convence, mas é o nosso exemplo que arrasta, Senhor. Se nós dermos bons exemplos na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa rua, na nossa cidade, no nosso convívio, as pessoas virão a ti, Senhor, pois é através de nós que as pessoas te conhecerão. Então faz com que a tua paz esteja sempre no nosso coração, abençoando a cada dia, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Se puder, fique. Irmãos, venham todos aqui para o meio para a gente fazer a foto. Daqui a pouco nós já começamos o nosso culto. Crianças, vem aqui para frente.